Olá, estudantes do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Vamos lá para os nossos combinados. Lembre-se de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre as mãos e procure um lugar bem legal, bem confortável para fazer todas as suas atividades, tá? Hoje a gente vai escrever, desenhar, dobrar, pintar e aprender muito. Os materiais que a gente vai precisar hoje: o caderno, folhas, pode ser a folha branca para você registrar a aula, mas também nós vamos usar folha para fazer uma outra atividade, lápis, borracha, caneta, canetinha, lápis de cor ou giz de cera, tesoura, cola ou fita durex ou crepe. Eu vou dar um tempinho para você pegar esse material, certo? Então vamos continuar? Vamos fazer uma revisão da aula passada. Na aula passada nós falamos da ocupação e povoamento da cidade de Curitiba e conhecemos duas histórias. Uma do historiador Rui Wachowski, que falou da família Soares do Vale, que foi uma das primeiras a povoar Curitiba, e outra, uma lenda, né? Lembra do historiador? Né? Conhecemos um pouquinho da história dele, né? Que ele é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. E aí eu perguntei para vocês se vocês sabem o que faz um historiador. Um historiador, ele faz um trabalho minucioso de pesquisa. Ele espera encontrar vestígio do ser humano no passado que possa ajudá-lo a decifrar a história mesmo, né? E ele utiliza muito as fontes históricas. O que são fontes históricas? São os documentos, as obras de arte, são objetos antigos, diário, mapas e depoimentos das pessoas, certo? E nós falamos do Gibi de Curitibinha, a parte que fala do cacique Tindiquera, que é lá da lenda, certo? E a turminha fez uma viagem ao tempo e foi parar lá nas margens do rio Atuba, onde surgiu a vilinha. Aprendemos sobre instalar a vila. Lembram disso? Porque o índiozinho Itiba falou para eles que o cacique estava procurando lugar para instalar a vila. E o que é instalar? É o lugar onde que eles iam habitar, é um lugar onde que eles iam inaugurar, é onde a igreja ia ser construída, para daí começar toda a construção em volta de casas, de comércio, para virar uma vila, certo? Nós vimos a lenda que conta que a imagem da Nossa Senhora da Luz sempre estava virada olhando para o mesmo lugar. A Nossa Senhora da Luz dos Pinhais é a santa padroeira de Curitiba e a igreja seria construída em homenagem a ela. Olhem lá a imagem. Todos os dias, a imagem da Nossa Senhora da Luz amanhece virada com o olhar para lá. Então vamos para lá, é lá que nós vamos encontrar o Tindiquera. E a turminha do Curitibinha chegou bem no momento que o cacique Tindiquera estava falando que ali seria o lugar da construção da igreja. E ele falou aquelas palavrinhas que a gente já estudou muito, Coré e Tuba, que quer dizer muito pinhão nesse lugar, né?
E vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, a nossa aula 9, nós vamos falar da ocupação e povoamento da cidade de Curitiba e vamos falar da Vila de Curitiba. Pegue lá o seu caderno, coloque a data de hoje, aula 9, História, a Vila de Curitiba. Eu vou dar um tempo para você fazer, certo? E daí, já registraram a aula de hoje? Hoje nós vamos continuar falando sobre o Gibi do Curitibinha, Viagem pela História de Curitiba. Nós vamos falar sobre a parte 5, que fala da Vila de Curitiba. E hoje nós temos alguns personagens principais que vão ajudar a contar essa história. Vamos ver? Olá, criança! Nós somos os seres do Pinheiral e vamos participar da aula hoje. Então, os seres do Pinheiral irão acompanhar nossa aula. Lembro deles? Eu apresentei lá numa aula falando de todos os personagens. Os seres do Pinheiral são pinhões que ganharam vida para ajudar o Senhor das Araucárias a proteger as florestas. E eles morrem de medo da gralha azul. Dá até para imaginar por quê, porque a gralha azul come pinhão, né? Eles têm medo de virar comida. Olhem lá a imagem. A própria cidade contará a vocês sua história. Para ajudá-los, trouxe os seres do Pinheiral, direto da floresta encantada das Araucárias, que irão acompanhá-los. Oi, crianças! Vem aqui com a mamãe, venha, mamãe!
Controle-se, Celeste. Quero todos eles de volta. Nada de comer os meus guias. Não sei de onde você tirou essa ideia. Muito bem, aventureiros. Sigam o mestre. Vamos à Praça Tiradentes. O mestre é o pinhão mais sábio entre todos os seres do Pinheiral. Vamos ver o que eles têm para nos contar? Chegamos! Sim, mas talvez vocês não saibam por quê. Eu já sabia que aqui ficava o ponto zero da cidade, mas eu também não sei o porquê. O ponto zero, ou o marco zero, a gente já estudou um pouquinho. Vamos relembrar sobre ele? Ele é o local onde a cidade teve origem. Em Curitiba, ele fica na Praça Tiradentes, quase ali na frente da catedral. Uma das construções erguidas, que é essa primeira que aparece na imagem, não foi construída no início da cidade, mas na comemoração de 250 anos da cidade. Nós vamos falar desse monumento, ou desse obelisco, dessa construção, que está aí marcada, certo? Ela traz informações bem importantes. Essa construção é mais antiga e demarca as distâncias de Curitiba para outros estados e cidades. Lembra que eu falei disso? De um lado, se você virar, vai estar em direção a Santa Catarina, certo? É claro que para chegar a Santa Catarina tem que andar muitos e muitos quilômetros. Então, se você for ver esse marco, o lado que tem a placa de Santa Catarina, se você virar, você vai estar em direção a Santa Catarina, certo? Do outro tem o Paranaguá, de outro tem São Paulo e do outro tem Foz do Iguaçu. E da Praça Tiradentes, você sabia que a Praça Tiradentes é a mais antiga praça da nossa cidade? Ela, além de ter o marco zero, né, ela também tem a primeira capela, a primeira igreja, onde o cacique até falou que seria a construção daquele lado, é exatamente ali. E hoje é onde fica a Catedral Metropolitana de Curitiba. A Catedral Metropolitana de Curitiba não era assim antigamente, não. Demorou muito tempo para ficar aí. Dá para ver pelas imagens, né? Algumas reformas, alguma construção. Mas naquela época, em 1668, começou a ser construída a pequena capela, não era uma igreja. E essa capela, ele era construída com pau a pique. Lembra que eu falei isso na aula sobre moradias? Eram madeiras entrelaçadas e daí preenchido com barro, certo? E essa capela era em homenagem a Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais, certo? A população da vilinha já contava com várias famílias que decidiram falar com o capitão mor e sesmeiro da capitania de Paranaguá, Gabriel de Lara, para que erguesse o Pelourinho. Muitas palavras diferentes aí. Vamos ver o que significa cada uma? Capitão Mor. Capitão Mor era o governador da capitania hereditária, terras que foram divididas no Brasil antigamente. Sesmeiro de capitania de Paranaguá era a pessoa de origem portuguesa eleita para dividir e distribuir as sesmarias, que era a terra de Paranaguá, que era o Gabriel de Lara. Sesmaria eram terrenos abandonados pertencentes a Portugal, onde que eles davam para as pessoas começar a ocupar o Brasil, certo? E o nome sesmaria vem da palavra sesmar, que quer dizer dividir. Mas o que é pelourinho? Vamos ver? Essa imagem é de um pelourinho lá de Portugal. O pelourinho é uma coluna de pedra colocada num lugar público. Quando é autorizado a sua construção, o local pode virar uma vila, né? Não é uma vilinha como era Curitiba, mas uma vila maior, ou uma cidade. Antigamente, o pelourinho era símbolo do poder do rei de Portugal nas terras brasileiras. No pelourinho eram punidos e expostos os criminosos. Ele era formado por uma coluna de pedra colocada em um lugar público de uma cidade ou de uma vila. Tipo da Bahia? Na Bahia eles usavam o pelourinho para bater nos escravizados. Aqui não foi diferente. Eram castigados no pelourinho todos aqueles que desrespeitavam as leis. O pelourinho de Curitiba foi erguido em 4 de novembro de 1668, lá onde hoje é a Praça Tiradentes. Durou 36 anos, era o símbolo do poder. Então o pelourinho era símbolo do poder. E onde tinha o pelourinho, então podia ter uma autoridade, podia crescer o lugar.
de um arraial, de uma aldeia, virar uma vila, uma vilinha, virar uma vila ou uma cidade. E o Pelourinho de Curitiba, será que ele ainda existe? Vamos conhecer? Olha lá. Não existe fisicamente, ele já não tem aquela construção. No lugar da sua construção tem uma placa. E ele fica na Praça José Borges de Macedo, que fica ali bem pertinho da Praça Tiradentes. E essa placa, ela foi feita pela Municipalidade de Curitiba na gestão do prefeito Omar Sabag. Vamos ver o que diz essa placa? Neste lugar, em 4 de novembro de 1668, foi levantado o pelourinho da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, por Gabriel de Lara, capitão-mor e procurador do Marquês de Cascais, senhor das terras da capitania de Paranaguá. Com o passar do tempo, outras famílias vieram se instalar aqui, né? Eles não tinham uma autoridade no lugar. A única autoridade que existia até esse momento era o Gabriel de Lara, que comandava Paranaguá. Era a autoridade mais próxima. Então ele que acabou comandando aqui em Curitiba. Mas chegou um tempo que ele ficou mais idoso e acabou falecendo, né? E daí começou a ocorrer muitos roubos, muitas coisas erradas da cidade. E as famílias começaram a pedir que tivesse uma autoridade naquele local. E foi escolhido Mateus Martins Lemes. Vamos ver a imagem? Mateus Lemes, que possuía muita terra junto ao rio Barigui, tornou-se a maior autoridade do povoado. E quem foi Mateus Martins Lemes? Foi o capitão povoador do Arraial, atual cidade de Curitiba. Então, naquela época, ele nem recebeu o nome ainda de Vila de Curitiba, eles chamavam de Arraial. Daqui a pouco nós vamos ver o que quer dizer Arraial, certo? Vamos ler lá, vamos ver a imagem. Mas o povo estava descontente, porque com o pelourinho era para o povoado ter sido elevado à vila, o que não ocorreu. Sem justiça organizada, começaram a ocorrer coisas ruins que deixaram os curitibanos descontentes. O capitão povoador Mateus Leme não tinha mais autoridade para controlar a população e impor a lei. Já havia perdido o respeito. Foi então que o povo resolveu agir. Percebendo as necessidades, Mateus Lemes reuniu todo o povo na capela Nossa Senhora da Luz do Bom Jesus dos Pinhais. Em 1693, os moradores unidos pressionaram e conseguiram que fosse realizada eleições para a administração de Curitiba, no dia 29 de março. Então, em 29 de março de 1693, o capitão povoador Mateus Leme promoveu a primeira eleição para a Câmara de Vereadores e que, com essa eleição, o Arraial, a vilinha, foi reconhecida como Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que depois veio a chamar Curitiba. E olha lá o que o Fosco aprontou, ó. Que legal, foi bem no dia do aniversário de Curitiba. Por que será, hein, Fosco? É por isso que no dia 29 de março é o dia do aniversário do Curitiba. Esse ano ela fez 327 anos desde a sua fundação. Então, como não havia Câmara, os moradores se reuniram na Igreja Matriz e assinaram a ata para a eleição dos juízes e vereadores. Foi assim que surgiu a Câmara Municipal e a Justiça e o poder organizado daqueles tempos. Mas o que é a Câmara Municipal de Curitiba? Olhem lá, a Câmara Municipal de Curitiba é onde ficam os vereadores da cidade e é onde são feitas todas as leis da cidade, certo? A foto preta e branca é como era a Câmara antigamente. É claro que não é lá da época que a Curitiba foi fundada, é um pouquinho depois, porque naquela época nem existia celular, câmera fotográfica, né? E a foto colorida é como ela está agora, certo? A comunidade que passou a ser uma vila e assim nasceu oficialmente a Vila de Nossa Senhora da Luz e do Bom Jesus dos Pinhais de Curitiba. Que nomão, velho! O Fosco não ia ficar sem dar bola fora. Isso foi decisivo para organizar e estruturar a pequena comunidade no Planalto Curitibano.
E vocês sabiam que Curitiba é a capital do estado do Paraná? Atualmente, Curitiba é considerada uma cidade porque cresceu e tem um grande número de pessoas que residem em seus bairros. Olha lá o mapa da cidade de Curitiba. Se a gente for ver, só aquela partezinha do meio era onde foi feita a capela, onde é a catedral, mas ela foi crescendo, crescendo em volta e hoje ela tem um espaço enorme. Tanto que ela é dividida em regionais, tem 10 regionais. Cada regional tem uma rua da cidadania e esta funciona como braços da prefeitura nos bairros, oferecendo serviço público à população e também pontos de comércio e lazer. Vamos conhecer as ruas da cidadania, as regionais da nossa cidade? Cada regional, então, tem uma rua da cidadania, né? Então, tem a Rua da Cidadania do Bairro Novo, do Boa Vista, do Boqueirão, do Cajuru, do SIC, Cidade Industrial de Curitiba, da Matriz, do Pinheirinho, do Portão, da Santa Felicidade, Tatuquara. Você já deve ter visto aí onde você mora, né? Então tem a Rua da Cidadania, onde tem os serviços públicos, né? Tanto municipais, estaduais ou federais, que auxilia a população, do que a população ir até a prefeitura para resolver, certo? Então vamos lá para as nossas atividades. A primeira atividade é um Fique Ligado. A letra inicial de cada figura juntas vão formar o nome da maior autoridade do povoado de Curitiba. Então vocês vão colocar a letra inicial, vai formar um nome e vocês vão escrever quem que era essa pessoa também. Eu vou dar um tempo para você fazer essa atividade, certo?
Então vamos ver a letra inicial de cada figura e vamos ver o que formou. Maçã, a letra inicial é M. Avião, a letra A. Tartaruga, a letra T. Escova, a letra E. Uva, letra U. E o sapo, letra S. Lâmpada, letra L. Espada, letra E. Macaco, letra M. E estrela, a letra E. Formou Matheus Leme, que foi um personagem bem importante, né, na história da nossa cidade. E que eu perdi para vocês escreverem quem foi também Matheus Leme. Matheus Leme, ele foi o capitão povoador da cidade de Curitiba e ele que promoveu a primeira eleição de vereadores lá na Capela, certo? Depois que foi construída a Câmara Municipal, certo? Agora nós vamos recriar uma casa curitibana de antiguidade e nós vamos precisar dos seguintes materiais: papel sulfite, tesoura, canetinha, lápis de couro, giz de cera, cola, fita crepe ou durex. Eu vou dar um tempinho para você pegar esses materiais, certo? Então já pegaram os seus materiais? Primeiro nós vamos pegar uma folha, certo? Essa folha eu vou deixar na horizontal e vou dobrar ao meio. Vou vincar bem, porque essa dobradura aqui que eu vou vai me servir de guia. Abro, ficou dobrado ali no meio. Eu vou recortar bem no meio, bem em cima da dobradura, certo? Já tenho um pronto aqui, ó. Depois que eu recortei, eu vou dobrar ao meio novamente. Só uma das partes. A outra parte a gente vai guardar para fazer o teto da casa. Dobrei ao meio. Essa parte tem que ficar bem firminha. Então, o que a gente vai fazer? Vai passar cola e vai colar essa parte uma na outra. Certo? Agora, nós vamos deixar na vertical. E eu vou dobrar, mas não vou dobrar até o final. Eu vou deixar um pedacinho ali, ó. Esse pedacinho, vou até pintar aqui para vocês verem, é o pedacinho que vai ser necessário para colar daí a parede da casa, certo? Olha lá. Então, não cheguei até o final, deixei mais ou menos um dedo. E daí eu vou dobrar de novo, mas não até o final. Até deixando, ó, até essa o corte aqui, deixando aquela parte que eu pintei de lado, certo? Depois eu vou abrir, vai ter o pedacinho e vai se dividir em 4 partes, onde eu vou desenhar as paredes, a porta e a janela. Eu já tenho um pronto aqui. Ó, o pedacinho que estava cor-de-rosa, né? Aqui eu já fiz o desenho da parede. 4 partes, escolhi uma para desenhar a porta e a janela. Daí, naquele pedacinho,
eu vou passar cola e vou colar, formando então as paredes da casa, certo? Para fazer o teto, eu vou pegar minha outra parte e vou desenhar 2 vezes o tamanho da minha casa. Uma, 2. E vou recortar. Daí eu dobro no meio e vou desenhar o teto da casa. Já tenho um pronto aqui, ó. Certo? Então, já tenho a minha casa, as paredes, e já tenho o teto. Daí eu vou passar cola só nas laterais aqui, ó. Não preciso passar na frente e atrás. E vou colocar o teto da casa. Segura um pouquinho para colar e está pronta a nossa casinha, tá? Posso fazer de outros modelos também, certo? Agora, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem quantas casinhas vocês quiserem, certo? Antes de dar o tempinho para vocês fazerem, deixa eu contar o que vocês vão fazer. Além das casas, vocês vão fazer uma maquete. Uma maquete do quê? Uma maquete pequena. Lembra que a gente falou de arraial, de vila, de cidade? Vocês vão escolher. A vila é um local de tamanho intermediário entre o arraial e a cidade. O arraial é um lugarejo onde poucas pessoas existem. Na vila tem um pouco mais de casas, de pessoas, então tem que um pouquinho maior. A cidade é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais, que além das casas, então, vai ter o comércio, vai ter as lojas, vai ter as indústrias, vai ter igreja, e vocês vão escolher um dos dois para fazer, certo? Agora, vou dar esse tempo para você fazer a atividade de vocês.
Então, escolheram se vão fazer uma maquete de uma vila com poucas casas ou de uma cidade, que além das casas vai ter
A igreja vai ter lojas, vocês que vão escolher, certo? Quero isso aí bem legal. E nessa aula é só. Nos encontramos na aula que vem. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Tchau!